me desculpa, franqueza aqui, que eles tentam vender para vocês também, no sentido, muitas vezes, também de achar que vocês não têm essa capacidade de fazer essa avaliação. Essa receita não é de Betim. Essa pactuação que cai dentro do fundo municipal aqui de Betim, na verdade, é uma pactuação que o município pega as AIHs dele, pactua com Betim, para que o consórcio execute aqui essas cirurgias e receba esse faturamento. Esse faturamento ele consiste em quê? Um valor dele é a tabela SUS, que vem da IH, e um outro incremento que é pago acima da tabela do SUS, que se paga um incremento em cada uma dessas cirurgias. Então, quando eles falam de perda de receita, eu já ouvi números exorbitantes, que eles falam que Betim vai perder 30 milhões por ano. É 50, olha aí, ó. Então, assim, queria que vocês também, como o Gugu pediu aqui, dessem um voto de confiança e até respeitassem a nossa inteligência, né? Porque se fosse para o município perder 50 milhões de reais por ano de recurso que era colocado aqui para fazer saúde, você está doido, senhor. Isso aí não tem consequente aqui, não. Entendeu? Então, assim, esse recurso que vem para cá, eu vou te falar o contrário. Esse recurso, ele passa por Betim. É um recurso que os municípios colocam aqui, esse recurso é faturado, vai para o SISMEP, de alguma forma, o município ainda complementa o procedimento. E eu vou te falar uma outra coisa. Nós temos estudos que foram feitos pela regulação, porque o que vinha acontecendo? Esses mais de quase 30 municípios que colocam pactuação de alguma forma aqui em Betim para realizar essas cirurgias aqui, o fluxo que era adotado dentro da regulação aqui de Betim anteriormente, esses procedimentos eles não eram autorizados, como eu expliquei o fluxo para o vereador Daniel aqui. Esses procedimentos, quando vinha a IH do município, vamos supor, vinha uma IH lá de São Joaquim de Bicas para operar aqui no nosso hospital. Essa IH não passava por autorização na nossa regulação. Ou seja, Betim perdia o controle da pactuação, perdia o controle do acompanhamento e monitoramento disso. Só ano passado, nós tivemos um extrapolamento de teto financeiro aqui de mais de 600 mil reais. Esse é um prejuízo de Betim. Betim pagou esses 600 mil reais para esses municípios fazerem essas cirurgias aqui. Então, assim, tem perda de teto? Primeiro, nós vamos ver quais os municípios vão acompanhar o SISMEP para onde ele for. Vamos ver. Porque a partir do momento que Betim reorganizar os seus serviços, mostrar que está fazendo com qualidade, mostrar que está fazendo um preço justo, aí eu quero ver qual gestor vai ser irresponsável de manter o serviço com o SISMEP em outro município, sendo que Betim vai oferecer um serviço de qualidade e a preço mais baixo, mais justo. Então, assim, eles contam como se todos os municípios fossem cordeirinhos que vão acompanhar o SISMEP para qualquer lugar. Se for assim, ótimo, desonera a saúde de Betim para a gente focar no nosso cidadão. Vocês estão aqui, nas pessoas de Betim, para a gente ter o foco na nossa saúde aqui, da nossa população e da nossa microrregião, que essa sim é responsabilidade de Betim, Betim não se furta dela. Agora, se o município quiser avaliar, amanhã ou depois o SISMEP vai para Contagem, né? Uma hipótese provável. Amanhã ou depois vai para lá. O município quiser levar a pactuação, não tem problema. Ele vai fazer o remanejamento, vai levar essa pactuação para lá. Isso aí, o município tem autonomia para fazer. O gestor dos seus municípios, cada gestor dessas cidades que a gente está falando, ele faz a opção. Nós temos as reuniões de CIR no Estado, onde você faz essa pactuação. Você coloca... Betim tem pactuação com Belo Horizonte, Betim tem pactuação com Contagem, porque nós temos pessoas que são atendidas lá. Então, assim, não tem essa perda que você fala de receita, ela não é uma receita própria. Vai acontecer uma perda de teto? Vai acontecer uma perda de teto, que vai ser reposta à medida que a gente começar a prestar o serviço e à medida que a gente tiver também a economia e a economicidade do serviço. Então, assim, não tem perda financeira, nós não temos nenhuma. Vereador Ricardo Lana. Eu queria só perguntar até ao doutor Bruno, porque tem alguns outros interessados em vir para o Betim, como o senhor disse. Agora, caberia
ao ICISMEP uma readequação de valores, já que os serviços prestados são bons, sendo que ainda vai estar em investigação todo o processo para trás, toda a documentação, aquilo que fizeram, se foi um negócio ruim, mas não foi ilícito, mas pode ter sido um negócio ruim, hoje para a gente, será que eles podem fazer uma readequação? Eles vão poder participar dessa próxima licitação? Na verdade, o problema de financeiro, econômico, né, do valor prestado, como eu disse, é um dos problemas. Existem outros dois. Existe a insegurança jurídica da formatação do Instituto de Cooperação e existe o problema de falta de fiscalização da instituição. Como é que um prefeito como o senhor Vittorio Medioli, que prega transparência, corrupção zero, entra no Instituto com as mesmas pessoas que estão lá há 12 anos praticando esses atos que nós não temos certeza de que são lícitos? Como é que a gente corrobora e entra no Instituto e continua contratando com ele? E o problema que está sendo investigado diz respeito muito às licitações do Instituto. Como é que a gente vai e contrata uma licitação que nós temos dúvidas quanto à sua lisura, quanto à licitude da contratação? Então é muito complicado. O prefeito desde o início falou isso. Eu não posso entrar porque eu vou estar corroborando todos os atos que aconteceram. Se eu entro, mesmo que você está falando que é daqui para trás, mas as pessoas são as mesmas que vão continuar administrando o Instituto. A formatação do Instituto continua sendo um instituto, não deixou de ser consórcio. Reúne 31 municípios e, como bem disse o secretário de Saúde, hoje atende muito mais os interesses do Instituto do que do município. Por quê? Para atender... Vamos ser claros e diretos aqui. Se o Instituto atendesse realmente os interesses do município de Betim, primeiro, os valores, como o senhor disse, tinham que ser compatíveis com a realidade econômica, não só de Betim, mas como de todos os municípios. Segundo, é a gente que tinha que falar quais são os serviços que nós queríamos, né? Que a gente precisa que o Instituto absorva. Não, mas a minha questão, eu entendi. Agora, e se, eu estou perguntando é se eles se readequarem. Mas eu não, que na verdade, eu não enxergo essa readequação. Na verdade, hoje, para o consórcio voltar a ter, vamos dizer, isso é a minha opinião, para o consórcio, como advogado, para o consórcio voltar a ter teria que voltar a ser consórcio e repactuar tudo. Sim. Mudar a estrutura, fazer as licitações de novo, ter o acompanhamento efetivo dos municípios, do controle interno dos municípios, do controle externo do tribunal, do Conselho Municipal de Saúde. E mesmo assim vai sobrar um passivo aí imenso. Na verdade, nós tínhamos que começar, era outro consórcio. O Pierre quer fazer uma observação. Mas, Bruno, não ficou claro. Eles podem ou não podem participar da licitação? Vereador, até responder pelo Bruno. Eu acho que licitação é aberta. Uma vez que a empresa preenche todos os requisitos, ninguém proíbe ninguém participar, não. Se eles preencherem todo o requisito, então eles não estão errados. Pois é, mas... Eles estão sendo julgados. Mas aí diz que tem que ser uma organização social. Se eles não estiverem dentro do que exige o edital, eles estão fora. Então nós podemos ter esses MEP novamente? Não necessariamente. Não estiverem dentro do que foi exigido dentro do edital, eles estão fora. Porque eu queria reforçar um ponto aqui, né? Lembrando, igual o Augusto disse, hoje em dia, no orçamento deles já consta ICISMEP Service, ou seja, eles estão pretendendo ampliar, né, a prestação de serviço, não na área da saúde mais. Então, a área da saúde deixou de ser foco, né? Então, para nós, município de Betim, o interessante é o quê? Fazer parte de um consórcio de saúde, né? E essa instituição envolvendo a nossa microrregião, conforme o Guilherme destacou, e não fazer parte de uma instituição que está voltada aí para, que está se virando, né, começando a trilhar caminhos de prestação de serviço público, né, lato sensu, que isso aí vai cair em vigilância, portaria, restaurante e outras coisas, né, fornecimento de alimentação, e não é isso que Betim pretende, né? Então, realmente, é igual o Bruno falou, essa possibilidade, quem sabe, de futuramente nós constituímos um novo consórcio, né? Aí sim voltado exclusivamente para a saúde, como foi o CISMEP em seu início.
Só respondendo a sua questão, o nosso modelo novo não caberia o ICISMEP, por quê? Nós vamos fazer um chamamento público onde vão participar OSs, né? E as OSs têm que prestar o serviço diretamente. São hospitais, são, né, como por exemplo, o exemplo que eu dei, que eu não conheço, Hospital Evangélico. É um hospital evangélico, ele tem toda a estrutura do serviço, ele vai vir para o município e prestar as linhas de atendimento. Quem tiver o menor valor e atender os requisitos técnicos vai ganhar. Tá, aí eles vão trazer a estrutura para Betim ou vai ser atendido lá? Eu não tenho certeza porque eu não participei das conversas com esses organismos sociais. Mas eu ouvi por alto que eles pretendem trazer o serviço para cá, inclusive construir sede aqui desde que esteja previsto no contrato de gestão. O contrato de gestão, gente, é um contrato onde o município e a organização social caminham lado a lado. É como se fosse um convênio, eles têm objetivos comuns. Porque, como não existe lucro na relação jurídica, ele não é um contrato onde as partes têm interesses contrapostos. Porque no contrato, eu pago o fornecedor, ele está interessado no meu dinheiro. E eu estou interessado no bem que ele vai me fornecer. No contrato de gestão é diferente, porque essas entidades não têm fins lucrativos. Elas querem fortalecer o atendimento médico do município. Então, o município pode ceder funcionários, espaço, equipamentos e dinheiro. E o organismo vai fornecer know-how, pessoal, equipamentos também, até espaço. E com um objetivo comum. Tenho certeza que o ICISMEP não se enquadra nessa nova modelagem. Obrigado. Vereador Tiago Santana. Uma boa tarde a todos e todas. Pessoa aqui do Guilherme e do nosso presidente Léo Contador, cumprimento toda a mesa, os demais vereadores, o público presente. Primeiro, parabenizar a Comissão de Saúde aqui na pessoa do presidente Elias pela convocação dessa audiência, que aí já foi aqui feita uma introdução à importância desse esclarecimento aqui para toda a população. Parte desses esclarecimentos, na verdade, essa casa, né, ainda que de forma informal, alguns esclarecimentos foram dados, inclusive foi uma condição desta casa, até para dar esse voto de confiança, e aí o Augusto faz esse apelo para a população, da importância desse voto de confiança para a gestão. Essa casa aqui tem dado esse voto de confiança quando autorizou o município a sair do ICISMEP, ainda que com esse sentimento mais comum da população, de um serviço de qualidade, enfim, mas diante das informações que nós já tínhamos, né, que essa casa já teve, os vereadores aqui, as vereadoras, deram esse voto de confiança com essa autorização, e aí aqui está sendo esclarecido pela mesa, pelos os representantes aqui do governo, de que essa transição ela se dará de forma responsável, garantindo aí a ampliação dos serviços, a manutenção dos que já são prestados. E nós temos visto, e aí é importante, porque na gestão ela não é apenas de discurso, apenas de documentos, mas de ações concretas. E aqui vale fazer um registro, né, dos gestos que essa gestão, e aí quero parabenizar aqui o Guilherme, toda a equipe da saúde, né, a resposta que tem sido dada, a questão da alimentação que já foi dito, foi um questionamento que chegou até essa casa e a Secretaria já tem dado respostas, o mutirão das cirurgias ortopédicas, enfim, são gestos de que realmente a gestão está comprometida com essa melhoria, e é acreditando nisso que essa casa deu esse voto de confiança. E aí, para a população, para os demais presentes, né, porque as perguntas elas estão sendo mais, e aí eu fui contemplado aqui pelas perguntas, então vou aproveitar aqui o meu tempo mais para fazer algumas considerações. Primeiro, que as perguntas elas foram feitas muito mais no sentido dessa transição e não dos serviços mesmo prestados no ICISMEP, embora alguns questionamentos aqui tenham levantado as questões de valores, porque, como já foi dito também pelo presidente em outras oportunidades, essa casa também não vai se furtar da responsabilidade de fiscalizar o que já ocorreu. Prova disso são esses documentos que foram solicitados, e é importante esclarecer para os presentes aqui, né, embora foi dito aí a questão do Ministério
Ministério Público e da Polícia Civil, mas essa casa também aprovou uma série de requerimentos, documentos que já foram entregues à presidência, conforme o próprio Léo confirmou, que vai subsidiar aqui a análise dessa casa para tomar as medidas necessárias no que diz respeito à fiscalização daquilo que já foi executado. Mas essa audiência aqui, o objetivo maior é realmente esclarecer a toda a população o plano e as ações que estão sendo preparadas aí pelo governo no que diz respeito às ações e aos serviços prestados aí pelo município, que não podem deixar de ser prestados. Então, é mesmo aqui aproveitar a oportunidade para parabenizar. Eu acho que foi esclarecedor. A preocupação maior dessa casa aqui, desde o primeiro momento, quando o projeto chegou, a preocupação era em relação à prestação de serviço à população, né, em todo momento. Esse foi o questionamento feito pelos vereadores e, naquela oportunidade, o Bruno fez vários esclarecimentos e hoje aqui, numa audiência pública, um espaço que é oficial, então, além do registro, dos documentos aqui, do compromisso firmado aqui pelo governo de que esses serviços serão garantidos e, o que é melhor ainda, ampliado esse serviço à população, porque todos nós aqui, como representantes, somos sobrecarregados com os pedidos de ajuda, porque muitas das vezes o cidadão ele vai até o serviço público, ele não consegue, ele acredita que o vereador vai conseguir resolver aquele problema, e nós sabemos das limitações também de cada um de nós. Então, o que nós queremos é que realmente os serviços sejam prestados pelo município com qualidade, com eficiência aí para atender todas as demandas. Eu acho que está no caminho certo e fica aí o nosso registro de agradecimento pela disponibilidade e pelos esclarecimentos apresentados aqui na audiência. Obrigado. Agora vamos abrir também a fala para a população que se encontra presente aqui, e entre eles Hélio Dutra. Por favor, faça sua pergunta. Boa tarde. Cumprimentando os secretários, presidente da Câmara, gostaria de cumprimentar os vereadores, em especial os nossos 2 vereadores de Citrolândia, o Gilson Baeta e o Lindoar Barroso. Eu gostaria de fazer algumas observações. Eu tenho 49 anos, sou nascido em Betim, participo há anos de conselhos locais de saúde, Conselho Municipal de Saúde, acompanhei durante várias vezes, em várias conferências, debates relacionados ao SISMEP, e eu fico preocupado aqui, porque assim, a população não sabia desse debate do SISMEP. Uma senhora que estava ali, preocupada, ela saiu daqui preocupada sem saber se o atendimento dela, de fato, vai ser garantido no SISMEP. Mas eu gostaria de fazer uma observação. A maior potência do mundo deseja ter o SUS. Quis ter um sistema de saúde parecido com o do SUS. Os Estados Unidos, o Obama criou, o Obama quer. O SUS é o melhor sistema de saúde que tem no Brasil, onde as pessoas... Nós precisamos fortalecer o SUS, fortalecer os trabalhadores da saúde. Eu acho que, assim, eu fico um pouco preocupado, doutor Bruno. A gente ouve esse debate do SISMEP, a população vê o SISMEP com bons olhos. Passaram-se vários governos, todos os governos, deu a manutenção para esse serviço na cidade. E de cada 10 moradores que você pergunta, os 10 são favoráveis à manutenção do serviço, porque falam que sempre foram bem atendidos. Em relação, Guilherme, eu tenho uma preocupação em relação à nossa estrutura da saúde. A nossa estrutura da saúde da cidade, infelizmente, está sucateada. Nós temos ainda várias UBS e unidades básicas de saúde em situações, funcionando em situações precárias. Eu acho que eu fico preocupado com a situação também do que nós já temos. Em relação à questão do sucateamento, Guilherme, até em respeito aos demais gestores, eu não acredito que nenhum dos gestores, que não estão aqui presentes, é claro, que passaram pelo regional, inclusive você, eu não imagino que nenhum desses gestores que passou pelo regional
passou na filosofia que ele ia ajudar a destruir o regional para ser terceirizado. Então, eu acho que, assim, é uma preocupação, eu acho que, assim, até de respeito às pessoas... Por favor. Se você puder só simplificar um pouquinho as perguntas, sim, todo o tempo temos vários oradores. Sim, mas... Só um minutinho. Então, nós temos... Presidente da comissão, nós temos... Eu sou morador da região de Estrolândia. Gostaria que a Comissão de Saúde também fizesse esse mesmo debate em relação à nossa contratualização com o governo do Estado no uso dos equipamentos da colônia Santa Isabel. Entra governo, sai governo, aí fala, a prefeitura deve para a FEMIG, a FEMIG deve para a prefeitura. Aí nós temos lá uma grande estrutura subutilizada, que também não é utilizada. Uma contratualização. Então, para finalizar, presidente da comissão, eu acho que, assim, faltou a presença dos conselheiros de saúde, faltou a presença dos sindicatos que defendem a questão da saúde na cidade. Nós estamos debatendo uma questão importante para a saúde sem a presença da população. Sem a presença da população. Então, nós estamos advogando em nome da população, vocês secretários, vocês vereadores, transferindo uma responsabilidade para os parlamentares, porque cada vereador aqui vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Se esse serviço não continuar e a população não tiver certeza que ela vai ser atendida, esses vereadores aqui que vão ser cobrados. Então, assim, quero parabenizar pelo evento, pela audiência, porém, doutor Bruno, eu acho que deve abrir mais o debate, aproximar mais a população dessa discussão do CISMEP, do ICISMEP. E em relação ao Hospital São Francisco, está quebrado. O Hospital São Francisco está quebrado. O Hospital São Francisco assumir vai ser um grande risco para a cidade. E o CISMEP nos ajuda a abrir o debate nacional em relação à tabela do SUS. Essa tabela precária. Os governos municipais estão sofrendo. E aí o Gugu, é Gugu? Eu gostaria de saber do Gugu, qual foi... Aí, Gugu, você disse que esteve aqui durante 8 anos na Câmara. Como foi o seu acompanhamento? Como você participou dessa situação da criação do CISMEP? Que eu vi uma excelente explanação sua, mas eu gostaria de saber como que você acompanhou essa situação ao longo dos anos e que só agora você se manifestou em relação a essa situação ocorrida. Ok, muito obrigado. Nós vamos juntar todas as perguntas e depois fazem as respostas em conjunto. Então, a palavra Robson Pereira, e eu gostaria de pedir mais uma vez os oradores que nos ajudem com o horário, que temos vários oradores ainda. Ser bem objetivo, por favor. Caro presidente, deixa eu falar uma coisa com o senhor. Nós até agora escutamos senhores, escutamos inclusive o senhor Gugu se dirigir aos vereadores e não aos moradores de Betim. Deixar muito claro para vossos senhores, eu não conheço muito o senhor Gugu, só me desculpa, Bruno Cipriano conheço, mas muito pouco. Tive sim na briga por direta já. Trabalhei com Nilton Cardoso, trabalhei com Ademir Lucas, tive o prazer de votar no Romo Veneroso quando o Medioli saiu vice dele, que a Maria do Carmo deu uma chorrada de banho no Romo Veneroso. E aí, estive com o Ivaí Nogueira, sim, votei no Ivaí Nogueira, sim, e votei no DI, sim. Quem é que vai me contestar? Cada um vota em quem quer. E não devo nada aos senhores são meus empregados. Agora, empregado do povo betinense, tem mais essa também. Trabalhei no governo Carlyle, entreguei meu cargo em 2014. Ô, Robson, eu vou ser objetivo. Você faz sua pergunta. O senhor foi chamado na reunião e o senhor não compareceu por medo. Aí, é o seguinte, estamos fazendo uma varredura na associação. Eu quero só falar com o senhor Bruno, né? Doutor Bruno, por gentileza, né? Olha... Eu acabei de receber informações da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que entrou, me parece, o 4º pedido, nada contra você, viu, Daniel? Informações que eu recebi. O 4º pedido de impeachment do Pimentel. Aí vocês estão querendo acabar com o CISMEP,
e mandar para o Estado. Tudo que a gente manda para a Central do Leite, senhores, tudo que a gente manda para a Central do Leite, não anda, doutor Guilherme, o senhor sabe disso. O senhor, como médico, o senhor sabe disso. O doutor Guilherme, que foi diretor do regional, sabe que o regional tem problemas, que não pode contemplar Betim inteiro, porque é atendido até pela autopista. Eu quero aí falar, no mesmo momento que vocês anunciam a inauguração da Unimed, lá embaixo, vocês inauguram e falam que vai fechar o CISMEP, desrespeitando os trabalhadores do CISMEP, desrespeitando o poder público. Não chamaram, igual eu falei, igual o meu amigo falou, e o